Dando continuidade sobre mapa de memória, eu só queria fazer uma correção, porque se você vê no vídeo anterior, aqui estava marcado 32 bits, não é. Então aqui eu tenho, a arquitetura minha é de 32 bits, eu tenho 2 elevado a 32 endereços, né, diferentes que eu posso apontar, então é quase 4,2 GB, ok? Mas cada posição é de 8 bits, quer dizer, 1 byte só, ok? Então a largura aqui da memória é 1 byte só. E eu posso comprovar isso para vocês derem uma olhada, que de fato é isso, só foi um erro ali, eu fiz a correção. Que nem um exemplo aqui, eu tenho na página, no meu datasheet, na página 55, então vamos pegar lá, vamos no datasheet, ok? No datasheet, página 55, a próxima página aqui, ó, ok? Então nós podemos ver aqui, né, que mesmo na página 54 aqui, onde eu tenho aquele desenho, eu tenho um zoom aqui, né, que fala que a memória flash, eu tenho aqui, olha, a faixa da memória flash. Eu sei que no nosso microcontrolador, que nós estamos utilizando, eu tenho 512, conforme já mostrado, de memória flash. E se vocês olharem aqui, né, então lá é 512 kilobytes, ok? De memória flash que nós temos. Se você subtrair esse valor aqui em hexadecimal, quer dizer, o final da faixa com o início da faixa da memória flash, nós temos esse valor 512 kilobytes, ok? Uma outra forma também de comprovar isso é na próxima página mesmo, 55, que nem aqui eu tenho os registradores dos periféricos, nós veremos, né? Ok, temos os registradores aqui, ó. Então a gente tem aqui a tabela que fala qual é o bus que atende, né? Qual é o meu bus, qual é o barramento que atende ali esse periférico. Então aqui eu tenho os vários periféricos, tem as faixas dele. Então aqui eu tenho os registros dentro desses periféricos, nós vamos ver mais detalhe. Mas só para nós vermos mais no detalhe aqui, se eu vir aqui no Reference Manual, que nem a GPIOs, quando começa o detalhe mesmo da faixa da GPIOs. Então a GPIOs tá aqui, né? Olha, começa o início da faixa dos periféricos, é a GPIO A, depois é a GPIO B, então ela tem uma faixa e dentro dessas faixas são vários registros que nós veremos, é isso que nós vamos ver o detalhe. Então o primeiro registro ali que começa a GPIO, pode ver, o endereço dele é o 0, ok? O próximo, então o offset é 0, ok? Porque ele começa esse é o endereço base dele. Mas aqui dentro tem vários registros, conforme eu estou mostrando o detalhe. O primeiro é esse, né? Que nós vemos GPIO, esse mod R aqui, certo? Que é o registrador de modo, você vai trabalhar, se você vai configurar para ser entrada, saída, enfim. Mas aqui, olha, ele é o 0. O próximo, eu tenho 4 deslocamentos. Por quê? Porque ele é 32 bits, certo? Então, ele ocupa 4 bytes. Então, o próximo registro, pode ver, ele está com deslocamento 4. E assim vai indo. O próximo aqui vai ser 8, olha lá, 8. E ainda, agora em hexa, o 8 mais 4 é 0C. Então, realmente, eu faço deslocamento de 4 em 4 bytes, né? Porque para comprovar realmente que a largura ali a minha largura ali é 1 byte, ok? Então vamos voltar na apresentação. É isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Então aqui nós veremos mais detalhes. Eu tenho os registradores dos periféricos. Então eu tenho aqui cada faixa dele, igual aquelas faixas, né, que nós vimos da memória flash. Eu tenho aqui, entrando na parte da memória dos periféricos, eu tenho aqui a faixa de início e fim de cada periférico, GPIO A, B, C, e aí vai indo. Aquele meu RCC, que depois é um registro para eu configurar clock, a parte de reset clock. Então tá tudo aqui na parte dos periféricos. E aqui mostra qual é o bus, né, que atende esses periféricos, como nós podemos ver, né, aqui mesmo no detalhe, aqui mesmo no detalhe anterior, aqui olha, qual é o bus que atende os periféricos, né? Então aqui nós vimos aqui no bloco, no diagrama de bloco aqui da minha arquitetura, olha, a GPIO ela é atendida pelo bus AHB1, né? Que é o Advanced, eu tenho aqui o meu bus de High Performance, né? Avançado de High Performance, 1. Então quem atende a ele é 1, é isso que nós estamos vendo aqui, que nem, olha, esses periféricos GPIO, quem atende é o bus. Então aqui é uma tabela
qual é o bus que atende e qual é o periférico, ok? Nós vimos aqui também que, na verdade, o AHB2, esse bus, ele atende apenas ao USB, né? Se eu for usar o USB, tá aqui, ó. Então ali é uma tabela um pouco mais detalhada que vai mostrar a faixa. Esse periférico eu uso uma faixa de registradores para configurar ele, para ele trabalhar. E esse que eu estou vendo aqui mais o detalhe, então, qual é o endereço base, qual é a faixa de início e fim dos registradores que vão configurar, que vão operar esses periféricos aqui, ok? Então, só mais uma vez destacando, tinha um erro aqui, a largura não é 32 bits, mas sim 1 byte, quer dizer 8 bits, ok? A largura dos endereços de cada posição de memória. Mas eu posso endereçar de 4,2 GB, dispositivos diferentes aqui nessa arquitetura. Então, continuando, esse aqui é um pouco do detalhe que eu já disse para vocês, até de comprovar. Como aqui, ó, a minha parte da flash, pode ver, ela termina no endereço hexadecimal, esse endereço, ó, 807 FFFF. Eu fiz aqui a conta na minha calculadora do programador. Quem não conhece, né, a calculadora programador disponível no próprio Windows, né, eu posso colocar no modo programador e fazer cálculos aqui nas várias bases. Aqui eu coloquei em hexa o valor início e fim, fiz a subtração e então deu quantas posições eu tenho. Esse valor aqui convertido, na verdade, em decimal são lá os 512 kilobytes. Ah, mas 512 kilobytes é esse número? É, porque 1K em binário, ele é 1024. 1024 vezes 512 vai dar exatamente esse número aqui. Então, realmente comprova lá que eu tenho somente aqui disponível nesse nosso dispositivo 512 KB de memória flash aqui, ok? É isso que eu estou mostrando aqui, aquilo que eu já vi lá no datasheet, tá? Outra coisa agora, falando sobre os barramentos que nós vimos, então nós vimos esses vários barramentos aqui, certo? Nós vimos aqui esses barramentos, saindo aqui os barramentos que conecta o meu core, né? O meu Cortex com a memória flash, com a memória SRAM, então o que mexe com dados, o bus de dados, o bus instruction bus de instruções e o system bus e o bus matrix, né? A matriz de barramento, e aqui os meus APBs, né? O AHB1 e o AHB2, e dele deriva depois, a gente não está vendo aqui, que aqui é só uma imagem, mas a gente viu o datasheet que deriva no APB1 e APB2, porque abrange os periféricos lá embaixo, né? Então isso a gente pode ver a melhora aqui, né? Isso aqui no bloco, no diagrama de bloco, acho que é a página 16, que acho que é 16 que é lá, isso aqui, ó. Então eu estou vendo aqui meus vários bus. Eu tenho da CPU os bus da CPU, eu tenho a matriz, né, a matriz de barramento, eu tenho meus bus de alta performance, o AHB1, o AHB2, só para esse periférico, o AHB1 pega vários periféricos, a GPIOs, mas depois o AHB1 ele se converte em duas pontes, né, dois bridge, que é o APB2 e o APB1, que abrange alguns outros periféricos aqui embaixo, né. Então é isso que nós estamos vendo aqui na apresentação. Eu estou vendo aqui um pouco da descrição desses barramentos. Então, lá nos 3 barramentos do core, eu tenho o DBus, que é o bus de dados, o Instruction Bus, é o eBus, e o System Bus, que é o SBus. Então, na verdade, esse barramento, o DBus, ele conecta, né, o barramento de dados do Cortex, né, ao Bus Matrix, né? A primeira vez que você vê lá, ele já sai para o Bus Matrix, ok? Então, é isso aqui, isso, olha, ele conecta aqui vou mostrar para vocês novamente aqui, ó, ele conecta aqui, ó, o barramento BBus com o Bus Matrix. Daí o Bus Matrix eu vou conectar, né? Eu vou conectar com SRAM ou com a flash aqui, né? Então aqui eu tenho, então este barramento ele vai conectar lá a parte de dados do Cortex ao Bus Matrix, né? Então esse barramento é usado, né, pelo núcleo para acessar as variáveis e acesso à depuração também. Então, quando ele é de dados, eu vou acessar variáveis. Então o alvo, né, desse barramento, né,
ele sai do core ali da CPU, o core dele, o destino dele é a memória SRAM, ok? E ele pode também acessar a memória flash, mas normalmente vai acessar mais a memória SRAM. O barramento de instruções, as instruções, ele é a mesma coisa, só que ele vai conectar lá o bus matrix e ele vai conectar o alvo dele, basicamente dele, como vai buscar instruções, é na memória flash, né? Ok? Não é uma memória RAM, mas ele também acessa a memória RAM. E o System Bus, ele pode acessar também os periféricos, como a memória RAM, a memória SRAM. Então, as instruções também podem ser buscadas pelo barramento, né? Então, esse S-Bus também pode buscar instruções, mas não é tão eficiente quanto esse Y-Bus, que é o do Instruction Bus, os bus de instruções. Então, aqui eu tenho o meu Bus Matrix, né? Que esse é um barramento aí de multicamadas. Então, ele é 32 bits, ele fornece acesso de um mestre a escravos, né? Permitindo o acesso simultâneo para operação eficiente aqui. Então, trabalha em alta velocidade, né? Esse Bus Matrix e pode trabalhar simultaneamente, fazer operações simultâneas, ok? Então deles derivam, começam a sair os principais ali de alta performance, o HB1, o HB2, né, que nós vimos, e depois do HB1 derivam aqui o APB1 e APB2, que são os barramentos de alta performance para periféricos, ok? Então nós vimos que a sigla HB1 significa Advanced High Performance Bus, então é um barramento de alta performance avançado. E o outro, o APB 1 e 2 que vai existir, ele significa que é o barramento avançado para periféricos, que acessa os periféricos, ok? Então, falando um pouco mais agora sobre o Bus Matrix, né? Então, o Bus Matrix são os bus que saem lá do core da CPU e ele conecta mestres com escravos, né? Então, eu tenho os mestres aqui, são esses dispositivos dentro da CPU, né? Eu tenho o core, eu tenho a parte de memórias, o DMA, acesso direto à memória, e aqui eu tenho as conexões esse é um barramento de multicamadas, então por isso que pode fazer acesso simultâneo, né? Então ele é de multicamadas, mas aqui só mostra um desenho de como ele conecta. Então o iBus, né, o bus de instruções que vai a memória, o Cortex aqui, o núcleo vai buscar instruções na onde? Na memória flash normalmente. Tá aqui, ó. Então a parte de código vem da memória flash. Eu tenho um acelerador aqui, mas o acesso é flash. Mas também eu posso acessar SRAM, né? Eu posso às vezes buscar alguma coisa na SRAM através desse barramento. O barramento de dados, né, o DBus, né? Então ele está ligado ao core, normalmente é para buscar dados. Então, fortemente ele vai sempre mais ter acesso à parte de SRAM, mas também ele pode acessar a parte de flash quando tem algum dado, alguma constante, né? Então ele usa até essa via aqui do decode, né? Que vai buscar mesmo na flash, mas vai buscar dados. Então aqui eu tenho então essa matriz, essa conexão de multicamadas que faz acesso simultâneo, né, nos vários layers para poder trabalhar, não trabalhar de forma serial, trabalhar de forma simultânea para aumentar bastante a performance, busca de instruções, busca de dados e aí vai. Então o S-Bus, que eu posso acessar os dados de qualquer registro, tudo. Então ele tem acesso também à memória, então ele tem acesso aos meus barramentos de alta performance que acessa tudo basicamente, né? Tanto o HB1 e o HB2, ok? Aqui eu tenho, depois a gente veremos, nós temos acesso à memória direta, são outros mestres aqui do core, isso aqui nós veremos mais no futuro, mas só para dar uma ideia do Bus Matrix, é assim que ele faz as conexões ali que a gente vê de forma resumida lá, de forma geral aqui, olha, quando é mostrada essa parte aqui. Então eu estou vendo mais detalhe aqui, ó, do Bus Matrix, as conexões que ele faz aqui com o DBus, eBus e o S-Bus. É isso que nós estamos passando aqui nesse detalhe, ok? Bem, tenho mais assuntos um pouco sobre memória, mas ainda eu vou concluir esse vídeo aqui para não ficar muito extenso, depois a gente continua no próximo vídeo. Agradeço a atenção, só lembrando que essa é uma parte que ela vai ficar um pouco mais exaustiva, né? De entender um pouco da arquitetura, entender um pouco do hardware, porque para assembly eu preciso entender bem a parte a nível de hardware mesmo para fazer essa linguagem de baixo nível que é assembly. Então agradeço a atenção, muito obrigado.